Você sabe escolher um bom pretendente? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Provérbios 31, versículo 10 diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Eu quero compartilhar com você a minha experiência de escolha do meu pretendente. Esse ano, em julho, nós fazemos 10 anos de casado. E até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, o Senhor tem nos abençoado. Nós temos 3 filhos e eu só tenho motivos de gratidão a Deus. E eu quero te incentivar, menina, mulher que ainda não é casada, para você ter um relacionamento abençoado. É claro que nem tudo são apenas flores, vai ter momentos de dificuldades, mas como uma mulher virtuosa, nós podemos aprender a agradar o coração de Deus e atrair a paz para o nosso lar. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi que eu iria um dia namorar, que eu iria um dia me casar? Eu fiz uma lista com as características da pessoa que eu queria. Eu não sou besta, né? Já queria saber ali, já queria anotar ali tudo que eu queria na pessoa. Então eu coloquei ali que fosse uma pessoa serva de Deus, uma pessoa que fosse fiel a mim, né? Fiel a Deus, claro, fiel a mim, uma pessoa bonita, uma pessoa trabalhadora. E eu comecei a colocar, e quem conhece, né, o meu esposo sabe que ele tem essas características. E eu comecei a colocar várias características da pessoa que eu queria me casar. Depois disso, eu comecei a orar em cima desse papel, né, em cima dessa lista, para que o Senhor pudesse me dar. Porque em Provérbios 14, Provérbios 19, versículo 14, fala que a mulher prudente ela vem do Senhor. E eu acredito que o contrário também, que um homem abençoado, ele vem do Senhor. O que acontece nos nossos dias? Muitas das vezes nós não sabemos escolher e nós não sabemos esperar. Então a gente começa a ver um leque de oportunidades e a gente começa a tirar para todos os lados esperando que um tiro dê certo. E na verdade não é assim. A gente precisa acreditar que a gente tem um único tiro e esse tiro precisa ser acertado. Então, você pode fazer a sua lista também com as características que você quer que você quer que tenha naquela pessoa que você quer ter ao seu lado. Mas olha só, você não pode só querer uma pessoa perfeita para entrar na sua vida e você estragar ela, não. Você precisa também ser a pessoa perfeita. Você precisa ter qualidades que essa pessoa, você fez uma lista e você olhar essa pessoa diante de você, você acha que ela iria querer se relacionar com você do jeito que você está hoje? Se a resposta é não, então você precisa melhorar, porque talvez a outra pessoa tenha uma lista para ela também, da pessoa ideal para ela. Então, se você é uma pessoa preguiçosa, vamos acordar e começar a ser uma pessoa mais dedicada, mais trabalhadora, mais cuidadosa com as suas coisas, consigo mesmo. Você é uma pessoa desleixada com sua aparência, então você precisa se cuidar mais. E não simplesmente para arrumar alguém, mas para que você se sinta bem, porque você é templo do Espírito Santo. E olha só, quando a gente chega numa casa que tá tudo bagunçado, tudo sujo, cheio de coisas espalhadas, a gente fica incomodado. Agora imagina o Espírito Santo dentro de uma casa que é fedida, que é bagunçada, que é desorganizada, que fala palavrão, que tem várias características ruins. Impossível ele habitar assim, não é? Então nós também precisamos cuidar de nós. Somos pessoas trabalhadoras, nós temos visão de futuro, tudo isso é importante. Então você fazer a sua lista e você ser a pessoa ideal para outra pessoa também. Isso a gente já coloca diante de Deus e já vai orando. E aí, claro, agora sim a gente vai começar a avaliar as oportunidades que a gente tem. As pessoas que aparecem, né? Os pretendentes que vão aparecendo pra gente, a gente vai analisar se elas estão de fato de acordo com aquilo ali. Quando eu comecei a namorar, na verdade antes de namorar com meu esposo, a gente orou uma semana, né? Tem gente que ora bastante tempo, um ano, 6 meses. E, gente, nada contra.
tá? Cada um tem o seu tempo, cada um sabe da sua história, da sua vida. Eu orei uma semana com meu esposo e pra mim foi o suficiente. Por quê? Porque antes da gente orar, quando a gente se conheceu, a gente marcou de sair. E uma coisa que é bem difícil de acontecer hoje em dia, se tiver alguém assistindo que já fez isso, comenta aqui embaixo. A gente não se beijou, a gente não ficou trocando carícias, nada disso. A gente saiu para conversar. A nossa primeira saída, eu lembro que a gente saiu, foi no shopping, assistir um filme e lanchar, e a gente ficou conversando, porque eu queria escutar ele, eu queria saber a respeito dele, né? E claro que quando você sai com uma pessoa a primeira vez, ela vai fazer de tudo para fazer você sentir admiração por ela. Claro, nós também fazemos isso, né? Então, eu queria escutar ele, eu queria saber como é que ele era. E a gente a gente saiu acho que umas 3 vezes. E nessas 3 vezes que a gente saiu já interessado no relacionamento, a gente saiu pra conversar. Então a gente conversou, nada de ficar se beijando. Na verdade a gente foi beijar quando a gente já estava namorando, pra vocês verem. A gente ficou um mês assim conversando, uma semana orando, e eu fui na igreja, né? A gente era do mesmo ministério, e eu fui na igreja e eu conversei com o pastor dele. Gente, é muito importante você conversar com pessoas que muitas das vezes são líder da pessoa que você pretende se relacionar, para você saber de fato quem é essa pessoa. E sei com o pastor Elias a respeito dele, como é que ele era na igreja, como é que ele era nos cultos, se era uma pessoa participativa, e como é que ele era com os outros jovens. E assim, o pastor Elias rasgou elogios para ele e eu já achei ótimo. E a gente decidiu namorar, né? E aí eu comecei a frequentar a casa dele. E uma coisa que eu fazia muito era observar como ele se portava ali na casa dele. Como é que ele era com o pai dele, como é que ele era com a madrasta dele, com as irmãs dele, né? Ele tinha uma meia-irmã, que era por parte da madrasta, e uma irmã por parte de pai. Então, como é que era ali a vida dele com a família. Se ele era um menino responsável, ele já trabalhava na época, ele estudava bastante. Então eu comecei a observar tudo isso. Quando alguém falava com ele, pedia uma coisa, como é que era, eu observei que tinha uma lista lá na geladeira que era os afazeres, que era tudo dividido e que ele fazia coisas, né? Então assim, era um rapaz que ajudava em casa, era um rapaz que tinha responsabilidade e isso brilhou os meus olhos. Então é importante, quando você vai na casa do seu namorado, quando você vai na casa da sua namorada, você não ficar lá só com aquela pessoa lá, conversando, assistindo filme ou com carícias dentro do quarto, nada disso. Você precisa observar ela no convívio com a família, porque daí você vai saber se você vai estar casando bem ou não. Isso é muito importante, você saber como que aquela pessoa se relaciona com outras pessoas. E aí a gente foi se conhecendo melhor. Então, 6 meses a gente namorou, noivou e casou. E nós vamos completar agora em julho 10 anos juntos. Então, não importa se é muito tempo ou pouco tempo. O importante é você observar se aquela pessoa de fato é a pessoa que vai dar certo para você se casar. Se é uma pessoa responsável, se é uma pessoa trabalhadora, se é uma pessoa fiel a Deus. Como que é a vida dela na igreja? Você observa isso? É uma pessoa que fica só lá fora conversando? Na hora da palavra ela vai lá para fora ficar conversando? É uma pessoa que fica só brincando dentro da igreja, na hora do culto fica só mexendo no celular? É uma pessoa que desrespeita os pais, que grita com a mãe? Sai fora, esse relacionamento aí é roubada, isso aí não vai ser bom. Se essa pessoa é dessa maneira com as pessoas que são importantes para ela naquele convívio, você acha que ela vai ser diferente com você? Não caia nessa, não acredite que você vai mudar. Quantas vezes e eu já entrei em relacionamento assim, tá, gente? Eu entrei num relacionamento uma vez, acreditando, né, era um rapaz que tinha algumas das características, ele era bonito, era trabalhador, mas ele não era servo de Deus. E a gente cai na roubada de achar assim, não, eu vou mudar essa pessoa, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer de tudo, e essa pessoa, ela vai ser a pessoa ideal para mim, ela vai ser fiel a Deus. Roubada, sai dessa, porque isso não acontece. É muito raro, na verdade. Pode até acontecer, não aconteceu comigo, pode acontecer com você, mas eu não indico você investir nisso,
É muito melhor você ouvir a palavra de Deus que diz assim, ó, jugo desigual, não. Um ditado no mundo diz assim, os opostos se atraem. E a Bíblia fala assim, não ponheis em jugo desigual. Então, o mundo ele vem para poder corromper a palavra de Deus. Se a Bíblia está falando, ó, não entra, se é diferente, se é jugo desigual, não entra. E o mundo vem, não, vai lá, os opostos se atraem. Não caia nessa. Prefira ouvir a palavra de Deus. Prefira escolher para você uma pessoa que você saiba que ela vai ter características de pessoa virtuosa. Você não quer ser uma pessoa virtuosa? E aí você vai atrair para sua vida o contrário. Você vai atrair para sua vida uma pessoa briguenta, uma pessoa irresponsável, uma pessoa preguiçosa? Eu tenho certeza que não. Então eu trouxe para você aqui algumas características que eu usei para escolher o meu marido. E eu espero que você saiba fazer bom uso dessa palavra e que você também escolha uma pessoa acertada para sua vida, baseada na palavra de Deus. Se você tem um relacionamento que você vê que está completamente fora disso daqui que a gente conversou hoje, não hesite em terminar. Às vezes a gente fica, porque gosta muito da pessoa e tudo, mas é muito melhor você terminar um namoro do que você terminar um casamento. Principalmente se tiver filhos, como é difícil. Então prefira terminar um namoro que você vai chorar, vai sofrer aí por uma semana, um mês talvez, 3 meses, um período assim, do que você passar anos ali tendo que ver aquela pessoa indo visitar um filho, tendo que ter guarda compartilhada, ou até mesmo você começar um casamento e ficar sofrendo por anos nele, tá bom? Curte, compartilha esse vídeo com quem precisa, com uma amiga, com alguém que precisa saber dessas dicas, e eu te aguardo no próximo vídeo. Fica com Deus!